Fala, advogado! Fala, advogada! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, né? Inteligência artificial aplicada ao direito. Nosso convidado de hoje é André Marques. André, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente, fale um pouco sobre a sua carreira. Muito obrigado. Olá a todos. Meu nome é André Marques, eu sou advogado há 12 anos. Atualmente sou secretário-geral da OAB, tenho especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e sou apaixonado por informática, tecnologias, enfim. Meus pais, minha família tinham uma empresa de informática, então esse tema eu sempre tive uma afinidade com computador e com sistemas de informática. E eu concluí recentemente um mestrado e na definição do tema isso acabou me influenciando. Quando eu vi essa temática de inteligência artificial, acabou que juntou esses dois universos, do direito com esse histórico familiar que eu tinha da empresa. Legal. Então acabei definindo tratar sobre inteligência artificial e isso, depois da aprovação da dissertação, eu publiquei um livro com essa temática também de inteligência artificial e responsabilidade civil. E é interessante que muitas pessoas acham que direito, né, não tem uma relação muito clara com tecnologia da informação. Sim, eu mesmo tenho uma mente muito fechada em uma relação implicação entre essas duas áreas práticas, né? E assim... É um podcast muito necessário para a advocacia. O mundo está mudando assim, de uma forma absurda, né? As coisas estão mudando de uma hora para outra. E o que era ontem não é mais hoje. E no direito, isso não é algo alheio, né, à nossa realidade. Então, muita gente não percebe, mas está presente sim na vida de muitos advogados. Inclusive, o direito ele serve para seguir a evolução da sociedade, não pode estagnar de forma alguma. Com certeza. Eu penso que tanto no nosso dia a dia, enquanto cidadãos, né, com o uso de celulares, de aplicativos dentro de casa, com sistemas de televisão, de streaming, nós temos a presença clara, né, de sistemas de inteligência artificial, de uma tecnologia, né, mais refinada, mas na própria atividade jurídica, né, já é possível a gente perceber um início da aplicação desse tipo de sistema e que a tendência é que isso cresça cada vez mais. Mas para ficar bem claro, né, para todo mundo e até para mim, o que é inteligência artificial? Vamos lá. Para que a gente possa falar de inteligência artificial, eu penso que deve ser compreendido o que é inteligência, né? O que se entende por inteligência. Até porque o conceito básico de inteligência artificial é quando você consegue reproduzir artificialmente a inteligência natural. Uhum. Né? Então, de maneira muito simples, a inteligência pode ser considerada como a capacidade de compreensão e de solução de problemas complexos. Né? Então, com isso, alguns doutrinadores conseguem evoluir, né, um pouco mais e definirem que existem dois tipos de inteligência. Uma inteligência que teria uma compreensão e uma inteligência que não teria essa compreensão. Então, o cenário que nós temos da inteligência artificial seria essa de que não há uma compreensão propriamente dito, né, uma compreensão propriamente dita daquilo que é feito. Ela, né, não pensa sobre si mesma, né? Ela não tem essa... conhecimento sobre si do mundo. Né? Esse raciocínio, né? Esse insight que o ser humano tem, a máquina não faria, porque ela faz mera instanciação de dados. Ela não tem a capacidade... Só pega o que já existe ainda. E reproduz, né, de forma programada. Mais ou menos isso. Né? Então, basicamente, você tem dados de entrada, né, um input, você tem um algoritmo, que é a regra de negócio, que vai definir como que esses dados vão ser trabalhados, e você tem os dados de saída, que é o output. Então, a máquina faz isso. Ela recebe informações, ela trata essas informações e ela dá uma resposta, mas sem necessariamente entender o que ela está fazendo. Sim, e o rápido desenvolvimento das tecnologias justifica isso, né, André? Exatamente. É o que se considera a quarta revolução industrial, porque agora nós conseguimos ter um cenário propício para isso, né? De alguns anos para cá. A internet vem avançando muito
isso vem sendo um ambiente fértil para gerar o Big Data, que Big Data? é o compartilhamento de dados, né? Essa explosão de dados que existe hoje. Então, a todo momento, nós estamos gerando dados. Sendo bombardeado de informações, né? Exatamente. Eu vi que nós já tivemos aqui a temática de LGPD e vocês comentaram a esse respeito, de que anterior. a gente compra determinada situação numa loja e você coloca ali os seus dados. Então, veja, nós não tínhamos esse cenário no momento anterior. Se a gente pensar aqui nos nossos pais, é óbvio que já existia alguma coisa, mas é muito distante do que se tem hoje, que isso tudo está conectado. Então, você tem essa soma de elementos com um avanço exponencial da informática, né, da computação. Isso permite que a inteligência artificial consiga se desenvolver de uma maneira absurda. E é interessante que nossa capacidade de produzir dados hoje em dia é absurda, né? E a capacidade das empresas, enfim, dos meios, né, de comunicação, informático, de armazenar esses dados também é amplamente absurda, né? Explode a cada ano a capacidade de armazenagem desses dados. Onde que a gente ia pensar que um remédio que eu compro na farmácia vai interferir no pedido de pensão, um pedido de enfim, outras coisas que não tem a ver diretamente com aquilo, só pela capacidade de armazenação de dados. E é muito interessante, porque quando você começa a se atentar a isso, você percebe coisas que você não percebia. Eu acho que todos vocês já se depararam com uma situação de ter tido uma conversa e que tinha um celular próximo e que depois disso começou a aparecer produtos relacionados a isso. Sim. Né? Da mesma forma, quando você gosta de um estilo de filme, você vai assistir a sua plataforma e ele já sugere filmes que são muito semelhantes aos filmes que você rotineiramente assiste, assim como plataforma de música, enfim. Então, tudo isso são sistemas que se utilizam de inteligência artificial para alimentar a sua base de dados. E às vezes, você consegue até ter um nível muito mais apurado, né? Eu lembro que no livro, quando eu mencionava esse respeito na dissertação, eu tenho um costume, né? Eu tenho algumas rotinas. Então, geralmente, à noite, eu passo um pouco mais de tempo em redes sociais e eu tenho um hobby que eu gosto de cozinhar, de ficar vendo umas receitas e salvo algumas coisas e tal. Então, geralmente, quando eu estou em casa à noite, ali, eu fico, né, mexendo nisso antes de dormir. E eu percebi que durante o dia não me aparecia nada nesse sentido, mas quando dava à noite dentro de uma determinada faixa de horário, apareceu um monte de receitinha. Comecei a aparecer um monte de receita, entendeu? Então, vinham as informações sobre meu time de futebol. Então, assim, quando você começa a seguir determinadas páginas, quando você vê uma foto, e o nível é tão absurdo que a gente não consegue se atentar. Se você der um zoom numa foto, ele percebe que aquilo te chamou a atenção. Eu gosto de usar alguns aplicativos que fazem compras da China. Então, assim, quando você vai passando... se você olhar um produto, ele começa a vir sendo apresentado várias e várias vezes. Raiva. Então, assim, às vezes, o zoom que você dá na tela, o tempo que você para numa foto, já é um dado que o sistema coleta. É um metadado que o sistema coleta e fala, esse usuário aqui gosta disso, assim, 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 tem um perfil. E é interessante, André, você falar sobre isso, porque muita gente acha que o celular está te escutando a todo momento e por isso ele vai te mostrando essas coisas. Eu acho isso. E não é necessariamente isso que ocorre. Né? Não. Os celulares, eles não precisam captar a todo momento o que você está falando para ele saber o que você quer. Porque você entrega para ele esse input, né? Esses dados que você gera para ele, essas suas preferências, seus gostos e tal, de uma forma tão simples e fácil. E é interessante que ele combina esses seus dados com os dados de outras pessoas parecidas com você. Então, você que se acha aí super especial e tal, você não é tão especial. Porque você cai ali num mundo de outros dados, né, de pessoas com perfil parecido. E aí, a capacidade desses algoritmos te entender é tão grande que ele consegue uma espécie de predição do que você gostaria de ver ou assistir. Né? Isso acontece muito com a Netflix. A Netflix ela é um caso absurdo, né, disso. Né? E ele é um caso a ser até estudado. Porque realmente é muito absurdo a forma como ele consegue te sugerir coisas que você realmente
tem um Vai interesse, gostar, que gosta, é muito louco Não, isso. mas assim, tem coisa que eu tenho certeza que eu não pesquisei e aparece lá. O celular me escuta assim. E eu acho que ele sabe até quando a gente está tentando enganar, porque eu já tentei fazer esse teste. Eu falei, eu vou testar, eu vou ter uma conversa aqui amistosa com os amigos e falar sobre comprar uma peruca. E ele nunca me sugeriu uma peruca. Então acho que ele sabe que eu estou tentando trollar e ele nunca me ofereceu uma peruca. Será que nós somos a inteligência natural? Mas tem a esse respeito de redes sociais e dessa inteligência, né, do que tem por trás desse espelho negro, né? Tem um seriado Black Mirror que é excepcional e que fala muito sobre isso. Eu assisti durante esse período da pandemia que eu estava fazendo a dissertação, e ele trata muito sobre a aplicação de informática, novas tecnologias, inteligência artificial aos dias atuais, né? Cada episódio tem uma história diferente, com personagens diferentes e trazendo um cenário completamente diferente. Sim. É muito interessante. E também tem um documentário sobre redes sociais que é O Dilema das Redes, na Netflix tem disponível, que é excelente, que ele mostra exatamente como se fosse o sistema de inteligência. Ele fala, nossa, o Leonardo tá há muito tempo aqui que ele não olha o celular. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Aí vem um aplicativo falando assim, o André, ele está aqui nessa rede social e talvez você conheça ele. Às vezes ele percebe que uma pessoa que é sua amiga está no mesmo ambiente, por causa do georreferenciamento, do local do GPS, e ele começa a aparecer postagens dessa pessoa para você. Então, assim, existem vários mecanismos que essas redes sociais usam para chamar a atenção, para prender a atenção dos seus usuários. Isso é fantástico. Quando você começa a ver o que tem por trás da cortina, né? Esse documentário ele é incrível, né? Porque ele é muito didático, né? Em fazer essa inter-relação dos dados entre as pessoas, em como funciona essa inter-relação dos dados entre as pessoas. E chega num ponto do documentário, que eu me lembro, que tem muito essa questão, né? Então o celular está te ouvindo, ele sabe tudo que você... E não é necessário, né? Não é necessário. Com pouquíssimos dados que você alimenta ele, e combinando com outros dados de outras pessoas com um perfil parecido, ele já consegue sacar completamente o perfil e sugerir coisas que você gosta. Assim, e eu tô aqui louco. Só representando um advogado que não entende muito bem dessas coisas e quer saber, André, como que essa inteligência artificial é aplicada no processo judicial, como ajuda nossas relações hoje em dia? Nós temos, basicamente, 2 tipos de inteligência artificial, falando de maneira muito genérica. O que se chama de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. Hoje, no atual estado da arte, nós conseguimos reproduzir, criar a inteligência artificial fraca, que se chama, ou a estreita, narrow, enfim, que é uma inteligência artificial que ela tem comandos específicos, né? Ela tem que resolver problemas específicos e não tem um caráter generalista, né? Então, a esse respeito, nós temos vários exemplos, como o sistema de inteligência artificial que foi criado para jogar xadrez. É uma atividade extremamente complexa, mas ela é específica. Se você pegar esse mesmo sistema e colocar para ele jogar dama, ele não consegue, porque ele foi um sistema programado para aquilo. Ou, né, mudando completamente, se ele precisar pegar esse copo d'água, ele não vai conseguir. Então, isso seria a inteligência artificial forte, que ela conseguiria reproduzir várias ações e ter esse comportamento natural. Então, com esse cenário de inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca, nós só temos inteligência artificial fraca, então são sistemas com propósito específico. E os sistemas que são aplicados, né, ao direito, ao judiciário, né, eles são hoje principalmente sistemas de apoio, tá? Então, nós temos isso para a gente organizar melhor as ideias. A gente tem no âmbito privado, né, o desenvolvimento de uma série de law techs e legal techs que vão desenvolver vários softwares para a advocacia, né, para o tratamento, né, disso, né, de automação,
de predição. Então, se utiliza de uma base de dados e aí você consegue elaborar petições, né? Já temos casos de robôs, né? Advogados robôs que elaboram petições em massa e aí você submete a uma revisão, né, de um ser humano. Nós temos também a utilização de jurimetria, que seria você utilizar dados para subsidiar a tomada de decisão. Então, você poderia mapear o entendimento de cada um dos juízes do tribunal, dos desembargadores, ter uma noção do tipo de entendimento que cada um tem, né? Se ele entende que cabe dano moral em determinada situação ou não, a ponto de você saber se cair em determinada vara, a minha chance de êxito é maior ou menor, percentualmente falando. A gente precisa mudando, né? A gente precisa desse sistema do escritório. Exatamente. Existem ferramentas a esse respeito hoje que são plenamente acessíveis. Agora, do outro lado, falando do judiciário, né? Que aí a lógica já é um pouco diferente. Então, basicamente, nós temos esses sistemas de apoio, né? E que, principalmente hoje, tratam de fazer classificação e triagem. Tá? Então, nós temos alguns exemplos. Tem o Victor, que é um software de inteligência artificial do STF, que foi dado esse nome em homenagem a um ex-ministro. Esse sistema ele tem por função principal fazer a classificação e triagem de processos, né? Para identificar as teses, enfim. No STJ tem um sistema semelhante, que chama Sócrates, foi batizado de Sócrates. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem o ELIS. Então, cada um desses softwares, eles têm essa missão principal de classificação e triagem, que é de receber, de identificar eventuais erros que existem ali, mas sempre com apoio, né, como uma ferramenta de apoio, tá, a quem vai julgar. Mas é muito claro que já existe uma intenção de que essa função alcance o efetivo julgamento. Né? Exatamente. Então, já se pensa num Sócrates 2.0 e que tem uma intenção de não apenas fazer uma leitura da petição, mas já sugerir a decisão que vai ser tomada nesse caso. Você acha que isso pode ser perigoso? Existe uma série de questões que são preocupantes a esse respeito, porque o sistema de inteligência artificial, de certa forma, ele pode ser uma caixa preta, né? Porque o desenvolvimento do algoritmo pelo desenvolvedor, quando ele escreve todo o algoritmo e prevê todos os resultados, toda a tratativa de dados que vai ser feita, é uma coisa. Mas existem sistemas que eles são programados para se autodesenvolverem. Ou seja, é o que a gente chama de machine learning. A própria máquina vai aprendendo como melhorar. Às vezes, a depender da estruturação do sistema, nem há um algoritmo desenhado inicialmente. Os dados são lançados e eu apresento os dados de entrada, o input, apresento os dados de saída, o output, e eu falo para ela descobrir como que isso aqui virou isso aqui. E aí ela vai criar o algoritmo, que não necessariamente o programador consegue entender. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande a esse respeito para que se tenha uma explicabilidade. Né? Um ponto que é muito mencionado é essa opacidade do tratamento de dados que a máquina faz. E as nossas decisões, mesmo sendo decididas por um juiz, já não são fundamentadas, né? É uma grande dificuldade, imagine. Exatamente, ele ia ter que observar o 93 né, da Constituição e fundamentar sob pena de nulidade. E aí, a partir do momento que esse autodesenvolvimento avança, né, você tem o machine learning, que é esse autodesenvolvimento, e o deep learning, que é mais ainda. Acaba que você está muito distante lá do programador inicial. Ele já não consegue mais saber tudo que a máquina fez para se ter aqueles resultados. O que ela usou, o que ela considerou. E aí você trava na questão de transparência, de fundamentação. Então, esse é um ponto que é muito sensível e que, no meio jurídico, é muito importante. Porque talvez nós podemos abrir mão disso aqui para saber o porquê que tal filme está sendo indicado. Mas uma decisão judicial não tem como se abrir mão
desse tipo de informação. Porque justamente a fundamentação, né, a razão que o jogador usou para decidir, ela é fundamental, né? Como é que você vai recorrer? Claro, caso aquela decisão não te agrade ou seja claramente ilegal. É primordial em processo até para que o que você vai atacar, né? Até para que a própria jurisprudência possa se superar, né? Também tem esse ponto. Isso já chama a atenção para outro ponto que também é levantado quando se trata dessa possibilidade de julgamento, né, por parte de sistemas de inteligência artificial, é a questão da estagnação judicial. Porque o nosso sistema jurídico, nós sabemos que ele evolui. A sociedade evolui, e como você falou no começo, o sistema jurídico tem que acompanhar isso, né? Nós já temos uma certa lentidão de que as leis acompanhem, né, a sociedade, mas acompanha. Então, nós temos mudança de entendimentos, né, jurisprudenciais, mudança de entendimentos de tribunais. Agora, a partir do momento que você tem um sistema de inteligência artificial programado para julgar de determinada forma, talvez ele não evolua. Ele vai sempre julgar daquela forma. E se a gente chegar nesse cenário, é uma situação perigosa, porque como que você vai conseguir ter essa natural evolução dos julgados, como que você vai fazer uso dos institutos que a gente conhece, do overruling, do distinguishing, demonstrar que esse entendimento, né, tem que ser superado, ou de que ele seja efetivamente superado pelo julgador. E essa superação, ela advém justamente da nossa capacidade humana de ter consciência sobre nós mesmos, né? Nossa sociedade tem consciência sobre si mesma. Isso. Então, por isso que ao longo do tempo, nós vamos se desenvolvendo, claro, e enxergando certos atos, práticas e costumes que são errados, né? E aí, uma nova geração vai considerando aquele ato como errado, vai deixando de fazer, superando aquele costume. E, logicamente, isso tem uma consequência no direito. Às vezes demora, né, para chegar no direito. Mas uma hora chega. Tem situações que, assim, hoje, quando você para conversar a respeito do voto das mulheres, é uma coisa tão natural e muito claro, né, pra gente. É absurdo que não fosse antes, assim, mas era o entendimento da sociedade naquele momento. Então, imagina se esse sistema fosse configurado naquela época. As decisões iam ser desse jeito, né? E a gente não conseguiria ter uma superação a esse respeito. Quando fosse tocar de que realmente é necessária a superação, a gente já teria perdido muito como sociedade, né? Exatamente. Porque tem isso de a gente poder, não, realmente isso aqui precisa ser superado, vamos lá, mas é algo que se perde, principalmente considerando as altas demandas. A gente vê como é complexo, é muita demanda, os judiciários são compostos por pessoas como a gente, com suas limitações. Então, é realmente uma situação bem... Mas eu considero que, de fato, né, o ser humano ele tem limitações, né, os julgadores têm limitações, a quantidade de coisas que eles precisam julgar. Mas é justamente a nossa capacidade humana, né, que é a nossa maior qualidade e é essencial para o direito, eu acredito. Sim. Não se trata necessariamente de não ser a favor de novas tecnologias, enfim, mas sempre tomar cuidado, né, e ter muita consciência sobre a sua aplicação e os efeitos práticos dessa aplicação. Porque no direito, diferentemente de uma startup e tal, quando você implementa um tipo de regra de decisão, né, sei lá, vamos aqui testar aqui no Victor, a gente aprovou aqui que toda vez que chegar a tese tal, né, a decisão sugerida vai ser tal. Né? Só que ali é uma pessoa. Né? É uma pessoa. Por trás daquele processo existem pessoas. Então, ele está sugerindo, uma máquina está sugerindo uma decisão para tratar de um processo com pessoas. E essa sugestão, né, ela pode ocasionar danos, enfim. Isso realmente é algo que precisa ser pensado, que eu não faço a menor ideia como resolver. Né? Esse, inclusive, é o objeto da minha dissertação, né, quando o sistema de inteligência artificial causa danos. Né? Aí a gente aborda nessa situação como proceder hoje com o atual ordenamento jurídico, né, com a previsão que nós temos nas leis, mas é exatamente essa a dificuldade de se outorgar para um sistema que não se conhece exatamente como que é o seu funcionamento e é um sistema que também não conhece a gente.
né? E, como eu disse, ele faz mera instanciação de dados. A gente alimenta o sistema, seja com o algoritmo ou com os dados de entrada e saída, para que ele mesmo desenvolva o algoritmo, e ele dá o retorno. Mas ele não tem a capacidade cognitiva de compreender o que está sendo feito. Sim. Então, é um pouco perigoso, mas, apesar disso, é uma realidade. Né? Nos programas hoje que nós já utilizamos aqui no estado do Acre, no ESAGE, vocês já devem ter percebido que ele, quando você anexa a petição, e se tiver habilitada a função para que o sistema sugestione, ele já identifica qual é a parte que você representa e ele dá uma sugestão da classificação da petição. O tipozinho. Então, o sistema ele já leu a petição que você fez e ele identificou algumas palavras-chave a ponto de ele falar, isso aqui é uma petição de juntada de documento. Se tu parar para pensar, o sistema leu, o juiz nem lê. Às vezes. Em alguns casos, é mais ou menos isso. Talvez não seja tão ruim. Com certeza. E assim, a crítica, né? Uma crítica que eu tenho quando eu vejo a utilização do Victor e tal, o próprio Sage fazendo essas predições aí, para essas sugestões, será que antes de chegar a gente discutir na utilização de inteligência artificial, a gente não poderia melhorar os próprios sistemas que nós já possuímos, né? O próprio Sage, se você for peticionar, você não pode peticionar usando aquele peticionamento carregando uma petição com mais de 20 MB. Né? Isso é um absurdo. Sim. Isso é um absurdo. Se você entra talvez a gente se com um voltar para o pedido que já existe, né? Pensão alimentícia, é uma ação simples. Eu tenho certeza que todo mundo já teve essa dificuldade. Quando você vai juntar aquele arcabouço jurídico ali de provas, né? Um monte de fatura de cartão de crédito. Tem que dividir os PDF, aí não sei o que, não comprimir. sei. E comprimir. Aí comprimir fica horrível a qualidade. Tem documento que você comprime, não tem como juntar sem estar comprimido, e aí chega lá, não dá nem para entender o que está juntado. Ata notarial. Ata notarial, ela é toda bonitinha, cheia de, né, frescurinha aqui do lado e tal. Só que aquilo lá tem um peso gigantesco, né? Porque é cheio de detalhezinho. Já chegou ao ponto, né, de eu juntar um ata notarial e cada peticionamento foi uma página. Porque ela ocupava todo o espaço. Porque ela ocupava todo o espaço. Né? E aí eu tentava comprimir, a qualidade baixava demais, aí não dava para baixar demais, aí não, vai ser uma página por peticionamento. O tempo que a gente perde. E no escritório nós não tínhamos estagiário nessa época. Quem é que fez isso? Mas sem dúvida nós temos ainda muito a avançar no básico. Mas eu acredito que é salutar. Né, começarmos a pensar nisso, né? Porque assim como no nosso dia a dia que nós temos muitas facilidades, né, em razão desses sistemas, se ele vier para somar de uma maneira segura, eu acho que tem a acrescentar, né? Eu lembro que quando nós tivemos em 2003 a implantação do Sistema Eletrônico da Justiça do Trabalho, do PJE, eu tinha uma petição que eu vinha trabalhando, era um pouco complexa, com muitos documentos, e eu não sabia o que era aquilo que viria, né? Processo eletrônico, enfim. E eu corri para protocolar no último dia que se aceitaria processo físico, né? E a partir do dia seguinte, só dentro do sistema. E o engraçado é que esse processo tramitou por cerca de 4 ou 5 anos, e depois eu ficava me martirizando por que eu fiz isso. O digital. Porque é aquilo, no começo a gente tem uma insegurança muito grande, a gente não sabe, vai ser bom, não vai ser, eu gosto do papel, quero ver esse processo, vai sumir, vai deletar. Mas hoje nós já tratamos aquilo como naturalidade. Hoje isso já é uma realidade. Então eu penso que com segurança o ideal é que tenhamos essa consciência de que a tecnologia está chegando, já chegou e vai continuar. Então, não adianta nós termos uma postura negacionista, né? Ao contrário. Não tem como a gente remar contra a maré. Então, a gente tem que buscar se qualificar para entender e exigir que tudo seja feito da maneira mais segura possível. Com certeza. André, você falou, né, sobre o seu livro, eu achei super interessante, e tem um ponto da nossa fala que eu fiquei aqui matutando aqui na minha cabeça, né, quanto à responsabilidade civil
em caso de dano provocado por uma IA. Né? Quem é o responsável? A IA? Claramente não. Né? Ela não vai poder ser presa na prisão das IA. Já tá íntimo, né? Ele já Chegou tá no assim. final, já tá... Gente, vamos lá. Então, a dissertação foi sobre isso, né? O problema que eu defini para fazer a pesquisa foi exatamente estudar como que seria resolvido um caso de danos causados por um sistema de inteligência artificial. Isso se torna interessante pelo que nós falamos de machine learning, deep learning, porque num dado momento a ação do sistema não foi decorrente da programação de ninguém. Tá? Então, nós temos alguns exemplos bem interessantes a esse respeito. Teve, por exemplo, um software de uma empresa de informática que foi criado para interagir com internautas. Em menos de 20, e ele tinha essa capacidade de machine learning, de deep learning, era para ele aprender com os usuários que iriam interagir com ele. Em menos de 24 horas, o sistema virou machista, homofóbico, feminista, nazista. Então, assim, estava soltando mensagem de ódio, né, a ponto de suspender. Até o sistema ficou contaminado. Então, as pessoas alimentaram ele dessa forma e o sistema incorporou e aprendeu isso, né? Então, veja, não teve nenhuma ação do fabricante que resultasse nisso. Mas o que ele fabricou causou isso. Exato. E aí, mas assim, é o que eu disse, isso acaba tornando esse ponto intrigante. Para mim foi intrigante porque me parece, no primeiro momento me parecia muito óbvio. Ele que fez, foi o que ele causou, ele que vai ter que ser responsável. Só que quando você começa a estudar um pouco e entender o funcionamento da máquina, você vê que às vezes ele está muito distante do fabricante. Sim. E tem até o que se chama da figura do prosumidor. O produtor se confunde com o consumidor, porque o próprio consumidor é que desenvolve a máquina. É o que nós temos hoje com esses assistentes pessoais, né, que nós temos a Siri, o Alexa, enfim. Então, você vê, a personalidade de cada uma delas vai sendo moldada conforme o próprio usuário. Então, imagina se um sistema desse causa um dano para alguém. Quem causou ele? Foi você que treinou ou foi o fabricante? Então, a pergunta começa por aí, e aí não tem problema dar spoiler, né, porque não é filme, mas o curioso é que ao final de tudo isso, às vezes a resposta mais simples é a mais óbvia mesmo. De fato, o que nós devemos caminhar é para ter uma legislação que assegure e que impute essa responsabilidade ao fabricante. Ele é a pessoa que é possível de se alcançar, e aí você trazendo uma obrigatoriedade da inserção de uma regulação by design, que é a expressão usada para que você coloque travas no sistema para evitar que isso aconteça. Então, esse talvez seja o caminho, né? Mas, assim, existem várias possibilidades que estão sendo discutidas. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos projetos de lei que buscam regulamentar isso. Então, os sistemas de inteligência artificial aqui no Brasil estão começando a ser regulamentados, né? Como eu disse, tem esses 4 projetos de lei tramitando no Congresso. Eu esqueci de mencionar, quando falávamos do judiciário, o CNJ, né, editou já a legislação para tratar do uso de sistemas de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Então, em algumas situações, né, em alguns países da Europa, onde a gente já tem isso um pouco mais avançado, já existe algumas ideias sobre a criação de uma e-personalidade, assim como hoje nós temos aqui a figura de uma pessoa jurídica, que é uma ficção. Pessoa jurídica não existe, mas hoje é comum, é uma ficção que a lei criou, uma pessoa jurídica. Você criar uma pessoa eletrônica, né, uma e-personalidade. Você criar algum sistema de seguro parecido com o que se tem hoje do DPVAT, por exemplo. Ou seja, você teria um sistema vinculado a uma e-personalidade que teria um valor que o fabricante deveria assegurar para indenizar eventuais danos causados, né? Seria outro caminho também, e isso aí ia fazer parte do custo da operação.
Entendi. E esse uso, né, essa possibilidade de danos em sistemas de inteligência artificial também é uma situação que na doutrina é intrigante quando é colocada com o uso de carros autônomos, né, de veículos autônomos, que hoje também já é realidade. E é interessante no caso de carros autônomos, porque o carro autônomo ele vem pré-programado de fábrica para tomar decisões, né? Se ele vai para a direita, esquerda, se Quando ele vai seguir frear, reto, quando frear, enfim. O ideal, né, seria que nós tivéssemos todo um cenário já interligado, porque aí você conseguiria identificar e evitar qualquer tipo de acidente. Mas carros autônomos já aconteceram alguns acidentes a esse respeito. Eu lembro de um exemplo de que teve um acidente que o carro atropelou uma pessoa que estava andando ao lado da bicicleta, porque ele não conseguiu identificar que era uma pessoa andando do lado da bicicleta. Caramba. Teve um outro exemplo, porque veja, como eu disse, os sistemas não têm compreensão. Ele tem ali uma série de informações, né, e ele trabalha com aquilo. Teve um outro acidente que aconteceu porque passou uma carreta na frente do carro e ela tinha um desenho na lateral. E ele não entendeu que aquilo era um veículo e bateu. Então, assim, ainda existem alguns acidentes que são causados, né, por essa falta de compreensão das máquinas, né, dos sistemas de inteligência, mas ainda assim o índice é muito menor, né? Proporcionalmente falando, nós temos casos icônicos que chamam a atenção, mas, né, os estudiosos trazem algumas questões éticas, filosóficas sobre essa tomada de decisão, né, porque o veículo vai ter uma parametrização e é sempre colocado aquele exemplo de que se o veículo se deparar com uma criança atravessando a rua e foi inevitável o acidente, então você tem duas únicas opções válidas. Ou ele vai atingir e vai matar a criança, ou ele se choca contra a parede, matando o condutor, quem estiver no carro. Então, veja, o dilema filosófico a esse respeito já é antigo, mas ele se insere nesse contexto de inteligência artificial também, de sistema de carro autônomo, porque pode ser que você compre um veículo que ele está programado para te matar, se acontecer determinada situação. Né? Então, nós ainda temos que evoluir. Tem que se discutir, tem que se debater e saber como que aquela regulação by design vai ser feita nesse tipo de caso. Né? Tem que fazer a trava, tá bom, mas como que vai ser a trava? Né? Ele vai atingir quem está fora? Vai ser algum tipo de leis universais, né, que todas as IAs devem seguir, e aí dessa forma elas... Né, de certa forma isso já existe, tá? É o que se chama de soft law. É uma regulamentação que não tem força de lei, mas essa comunidade jurídica que já vem estudando inteligência artificial há muito tempo já tem ali alguns parâmetros estabelecidos, né, com relação à explicabilidade, à supervisão humana, sempre ter a previsão de supervisão humana. Então, são alguns pontos que são sensíveis, são identificáveis. Agora, a questão é ver na prática, efetivamente, como que isso vai ser feito, qual que é a trava que foi colocada nesse sistema em específico. É interessante esse tipo de tema hoje em dia, porque ele já foi previsto lá atrás por Asimov, né? Lá em ficção científica, né? Eu, Robô. Exatamente. Né? Não aquele filme horrível do Will Smith. Né? E é interessante no Eu, Robô que é justamente isso, né? Ele tem as 3 leis da robótica, né? Que eu não sei de cabeça aqui, não vou saber citar. Mas a ideia dele é brincar com essas 3 leis da robótica nos contos dele, de forma e fazer ela entrar em conflito, né? Os robôs entrarem em conflito, matar a criança ou proteger o velho, o próprio robô fere a si mesmo e se desativa para proteger o... Né? E ele faz uma análise numa cena que eu lembro do filme, que ele vai salvar uma pessoa que está no carro, que ele vai ver percentualmente quem tinha mais chance de sobreviver. Então, o sistema é possível fazer isso. Mas a questão é essa parametrização. Nós vamos conviver com isso, de comprar um carro difícil, que vai tomar essa decisão. Isso gera uma miríade de conflitos assim, éticos e existenciais do ser humano.
acho que a gente passaria aqui facilmente dias e dias falando. Eu só consigo, vendo vocês falando, né, assim, íntimos do assunto, pensar, ok, né, o carro autônomo, ele faz isso, ele pode cometer erros, mas o ser humano, ele comete muito mais erros quando ele pega, se embriaga e resolve dirigir, né? Então, assim, mesmo que traga erros, nesse caso, acho que não cabe trazer para o judiciário, mas no caso, ainda assim, é mais seguro do que ter o ser humano. Do que ter o ser humano, mesmo com todos esses dilemas éticos, porque o ser humano, ele escolhe agir de determinada forma. Mas veja só, se você talvez fosse essa uma pessoa, vamos trazer para o judiciário agora, vamos pensar no que foi dito sobre falta de explicabilidade, falta de fundamentação. Digamos que a decisão foi acertada. Em 94% dos casos, aquele sistema de inteligência artificial do Tribunal de Justiça do Pernambuco, ele tem acurácia de 94%. Mas e se você tiver nos 6%? Tá tudo bem porque acertou 94%? A gente vai querer entender o que está acontecendo ali, né? Às vezes é difícil. Eu acho que eu sou um tanto quanto conformado. A questão de segurança me atende, mas óbvio que eu quero saber os porquês. Porque às vezes, se me explicar o porquê, eu me resigno, eu aceito. Sim. Agora, tomar uma decisão sem justificar o porquê, sem você conseguir ter, né, essas informações, eu penso que é um desafio que tem que ser superado. Por isso que no judiciário não tem como, né? É difícil. É difícil. É bem difícil essa implementação. Mas acredito que daqui a pouco já vai ter implementado mesmo de qualquer jeito, e a gente já vai estar funcionando, vai ter juiz robô, e é isso aí, futuro. Metaverso. Se é que já não tem. Metaverso. Metaverso. Considerando que ainda não tenha, né? Que a gente não sabe, tá vindo... Enfim. Mas tem como ter? Tem como ter, a gente não saber? Tem uns juízes aí que eu não sei não, hein? Tem uma carinha de robô. Tem umas decisões que a gente lê, parece coisa de robô. Né? Tem que ficar ligado nisso aí. É isso então? É isso. Valeu. Então. Chega, eu fiquei triste agora esse final aqui. Ai. André, muito obrigado pela sua participação. Nossa conversa foi muito boa, né? Bastante esclarecedora. Tenho certeza, pra mim foi. Né? Pra mim também foi maravilhoso, Saiu André. íntimo, né? Não quero terminar isso aqui não, continuar conversando. André, as suas considerações finais, se você tiver rede social, diga onde você pode ser encontrado e fala um pouco sobre o seu livro, onde a gente pode achar ele para comprar. Muito obrigado pelo convite, né? O convite inicial, né? E depois a gente reagendou e eu achei esse projeto muito interessante desde que foi apresentado. Sou um telespectador, não sou ouvinte porque eu assisto no YouTube, né? Porque eu fico mais confortável olhando para as pessoas. Então, sou um telespectador assíduo, tenho acompanhado todos os programas, então tenho muito a agradecer a vocês. Eu acho que é um bate-papo leve e que traz informações, eu achei fantástico. Então, de verdade, meus parabéns. Eu tenho redes sociais, André Marques AC, o meu Facebook, Instagram é André F. Marques. E o livro, como eu disse, foi resultado desse projeto, né, de pesquisa do mestrado, né, a dissertação, que aí eu fiz alguns ajustes e a gente publicou, submeti para algumas editoras e a editora Juruá aceitou o projeto, a gente desenvolveu todo o material e fizemos um lançamento recentemente, até em um evento aqui dentro da OAB. Então é bem interessante, quem tiver interesse está disponível no site da editora Juruá, que é www.juruá.com.br. Viu, gente? Vamos lá, que é muito importante isso. Como eu falei, acho que agora falta só eu encaminhar o filho, né? Que eu já plantei uma árvore, já escrevi meu livro. Meu filho, eu tô feliz. Preciso plantar uma árvore. Pessoal, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Então, esse é o último episódio do ano. Não sei se ele com a gente aqui falando com vocês. O ano que vem, a gente vê. Se você gostou do nosso podcast, né? Comente aí, né? Você tá vendo aí no YouTube, vai lá nos comentários. Compartilha, manda pros amigos. Comenta, compartilha aí, me manda lá no zap o que você achou. Leonardo, achei essa sua fala terrível, você não sabe de nada. Vai lá, fala comigo, né? Pelo menos você falou alguma coisa. Pelo menos engajou, o algoritmo tá vendo. Tem engajamento, né?
Mas é isso então. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesses 4 episódios, né? Espero que tenha mais. Mas é isso aí. Então é isso, gente. Tchau, tchau.